A gente recebeu um convite para fazer o projeto do ZDL no Itaim na metade de 2021. E não existia, na verdade, um briefing muito estabelecido, porque o ZDL não tem, por cultura ou característica, a repetição de um padrão de projeto. Não existe uma padronização. Inclusive, quando a gente bateu um papo inicial, isso era uma tônica, que a gente não deveria se referenciar em outros projetos. Nesse caso específico do ZDL, a intenção foi tentar fazer com que o volume superior, onde a gente concentra a cozinha de preparo, os próprios banheiros dos clientes, a ideia foi fazer com que esse volume superior não encostasse nas paredes do fundo e frente. Criar planos inclinados que direcionam essa luz natural através das aberturas zenitais de cobertura. Costura um pouco algumas decisões de um partido arquitetônico que gosta de reforçar essa relação com a rua, essa relação com a luz natural. Os elementos que compõem ali o projeto, a escolha dele se baseou muito na relação entre cada um, né? Então, a gente basicamente partiu de um piso com uma cromia mais clara, um branco, e querendo trazer uma cromia mais alegre, o nosso lambri, né, que ele dá a volta em todo o salão. O trabalho mais institucional de vincular algumas cores que o ZDL tem, eles marcam um caixilho, né? A gente vai ter um caixilho aqui nessa abertura. Esse lambri ele acaba dando a volta, então ele vai até o fundo e dobra, passa por trás do banheiro e se amarra ali a escada. Como a cerâmica ela vai ser quebrada, ela pode ser uma cerâmica mais barata. Então, por exemplo, no escritório a gente evita trabalhar com a cerâmica com uma borda boleada, assim, né? É sempre retificada, mas aqui essa informação desaparece, justamente por esse trabalho de quebrar a peça e remontar ela como se fosse um quebra-cabeça. Tem uma questão interessante nessa história da gente finalizar a fachada. Primeiro que é começar a dar concretude para a obra finalizada, tal, mas tem essa questão da leitura da proporção, né? A dissociação de material e de cor tem uma sensação mais horizontal, né? Mais alongada da fachada. Então, quando a gente divide em dois materiais, isso acontece. A fachada tem um movimento que deixa ela mais leve, mais orgânica. É legal de ver essa intenção do projeto dessa dissociação de materiais e como eventualmente isso agora em obra a gente vê que dá certo. Para a gente poder dar conforto para o cliente que tivesse algum tipo de dificuldade de acessar o banheiro no nível superior, o projeto propõe o desenho de um banheiro aqui embaixo, mas a ideia era tentar fazer com que o espaço, a área que esse banheiro ocupasse, de alguma maneira se relacionasse com o projeto de um jeito mais delicado, mais fluido. E é o que acontece através dessa geometria arredondada, que faz com que esse fluxo para as pessoas que sobem aconteça de uma maneira mais leve, mas ao mesmo tempo essa porta de correr que desliza aqui dessa maneira, fazendo com que o banheiro quase não apareça para quem está aqui. É difícil identificar que é um banheiro. A ideia foi tentar fazer com que ele ficasse o menos presente possível. No segundo pavimento, quando o cliente acessa os banheiros, uma questão cromática, primeiramente, existe uma diferença de cor entre um corredor mais cinza, escuro, na medida em que esse banheiro é todo vermelho, e que também tem uma geometria um pouco diferente, justamente porque ele é o negativo do plano inclinado que a gente vê estando no salão. É uma maneira de interpretar esse desenho que em corte fica muito claro, né, que são esses planos inclinados, e que para quem está no salão existe um tipo de relação, e para quem está no pavimento superior essa relação inversa, e esses espaços que de alguma maneira se complementam, mas que não se enxergam. A experiência do cliente, quando ele entra no ZDL, primeiramente se dá no terraço, onde é um espaço aberto, que faz essa interação com a calçada e com a rua. Depois ele entra no salão, onde tem um elemento surpresa, que é o pé direito mais alto.
de certa forma, que esse pé direito ele desenha, né, esse forro ele acaba desenhando o salão, consegue ter, né, essa amplitude geral, ele consegue ver uma iluminação também nos fundos. É curioso também comentar que existe uma vila que faz fronteira com o lote e que a ideia também era criar essa abertura visual. Mas essa história também de incorporar a luz zenital que vem através da abertura, da cobertura e também essa relação com a rua é interessante, né? A gente criar esse fluxo de visual entre as pessoas, a gente vê fora e as pessoas veem o que está acontecendo aqui dentro. Com o espaço construído hoje, para a gente fica claro que foi uma decisão correta essa questão do encaminhamento da luz natural e essa relação com o ambiente externo.